Povo de Deus, família cristã, internautas e amigos, bom dia! Shalom Adonai, na graça e na paz de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Hoje vamos falar sobre Débora, a mulher que ousou confiar em Deus. Débora. O livro é Juízes, o capítulo é 4, o versículo é de 1 ao 24. Leia em sua Bíblia esse capítulo 4 e todos os versículos. Eu creio que são só os 24, mas você verifica aí, por favor. Hoje vamos viajar no tempo. Período dos juízes em Israel. Não tinha rei. Eram os juízes que julgavam. É um tempo de altos e baixos, quando o povo obedecia a Deus e havia paz. Quando se afastava, vinha a opressão. E é exatamente nesse cenário que surge uma figura extraordinária, que nos ensina muito sobre fé, liderança e obediência. Débora. O capítulo começa dizendo: depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Como consequência, Deus permitiu que eles fossem dominados por Jabim, rei de Canaã. O seu general, Sísera, era muito poderoso. Tinha 900 carros de ferro, verdadeiras máquinas de guerra daquela época. E oprimiu cruelmente o povo de Israel por 20 anos, por causa da desobediência do povo. 20 anos é muito tempo. Imagine viver com medo, sem liberdade, sentindo-se fraco e oprimido, até que o povo, cansado de sofrer, clamou ao Senhor por socorro. E Deus, que é sempre misericordioso, ouviu o seu clamor. Mas a forma como ele escolheu agir surpreendeu a todos. Ele levantou uma mulher para ser a líder e a libertadora do seu povo. Meu irmão, quem era Débora? O versículo 4 nos apresenta Débora. Naquele tempo julgava Israel uma profetisa chamada Débora, esposa de Lapidote. Seu nome é hebraico, significa abeja, símbolo de trabalho, organização e força. Ela não era apenas uma líder política, mas principalmente uma mulher de Deus. Era profetisa, o que significa que falava a palavra do Senhor, e era juiz, responsável por administrar justiça ao povo. Débora costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, e o povo ia até ela para resolver suas questões e ouvir a orientação de Deus. Ela era respeitada, sábia e tinha uma intimidade grande com o Senhor. Certo dia, Débora recebeu uma ordem clara de Deus. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, e disse-lhe: o Senhor Deus de Israel ordena-te, vai, leva 10.000 homens das tribos de Naftali e de Zebulon, e sobe ao monte Tabor. Eu atrairei até ti junto ao rio Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o entregarei nas tuas mãos. Versículos 6 e 7. Balaque ouviu, mas teve medo, e ele respondeu: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Ô caba frouxo! Ele sabia que sem a presença de Deus, representada por Débora, a batalha estava perdida. Ele tinha razão, né, meu irmão? Porque ele só acreditava que Deus estava presente se Débora fosse. Débora concordou em ir, mas fez uma profecia importante: irei contigo, mas a honra da vitória não será tua, porque o Senhor entregará a Sísera nas mãos de uma mulher. Quem foi ela com ele. A vitória se cumpre, e assim aconteceu. Baraque reuniu os soldados, Débora foi com ele, e quando eles desceram do monte Tabor, o Senhor lançou o pânico no exército de Sísera. Os carros de ferro que pareciam invencíveis não serviam de nada. O exército inimigo foi derrotado completamente. Sísera fugiu a pé, procurou abrigo na tenda de Eber, o queneu. Lá estava Jael, a esposa de Eber. Ela recebeu com hospedado.
deu leite para beber, e quando ele dormiu cansado, ela pegou uma estaca de tenda e um martelo, e aproximou-se silenciosamente e pegou a estaca na sua têmpora, cumprindo exatamente a palavra de que Débora havia profetizado. A vitória e a glória foram entregues nas mãos de uma mulher. Essa história de Débora, o que nos traz hoje, meu irmão? Vamos ver, meu irmão, qual é a lição para hoje. Ela nos deixa, meu irmão, um ensino maravilhoso, que Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer. Não importa o gênero, a idade ou a posição social. Deus viu em Débora coração fiel, capacidade de liderar, e Ele a usou para libertar um povo inteiro. A fé vence o medo. Débora não era guerreira, mas ela confiava na palavra de Deus. Ela sabia que a batalha não era dela, mas do Senhor. A obediência traz vitória. Quando Débora e Baraque fizeram o que Deus mandou, mesmo parecendo impossível vencer um exército tão forte, Deus lutou por eles. Deus venceu por eles. Deus cumpre o que promete. A profecia se cumpriu exatamente como foi dita. Deus não falha. Deus não mente. Deus é verdadeiro. Deus cumpre o prometido. Meus irmãos, uma conclusão para essa mensagem de hoje, falando sobre Débora, falando nos tempos de hoje sobre nós. Hoje talvez você, eu, alguns dos nossos parentes, esteja vivendo o seu tempo de opressão. Talvez sejam problemas financeiros, doenças, lutas familiares ou sentimentos de fraqueza. Eu não sei, mas Deus sabe. Mas Ele está contigo, meu irmão. Mas a história de Débora nos diz: clame ao Senhor. Ele ouve o seu clamor. Clame, meu irmão, ao Deus Todo-Poderoso. Ele pode levantar você mesmo, que você se sinta pequeno. Ele levanta você, mesmo que você se sinta bem pequenino, o menor dos menores. Não importa, meu irmão. Ele vai te levantar. Você pode estar fraco como estiver. Você vai fazer coisas grandes. Confie na sua palavra. Obedeça ao seu chamado. E deixe que Ele lute todas as suas batalhas. Deixe que Ele tome de conta. Deixe que Ele seja o guia. Deixe que Ele seja o enfrentante. Ele seja o primeiro a ir para a batalha. Assim como houve paz na terra por 40 anos, depois dessa vitória, que haja paz e vitória também na sua vida. Hoje, amanhã e sempre. E que Deus assim o faça na tua vida. O que Ele fez na vida dos seus servos passados. Que Deus te abençoe muito, muito, nesta partilha, nesta palavra que você ouviu hoje. E que esta palavra também toque o seu coração. E que sua família, seus amigos, seus parentes, todos nós, sejamos, meus irmãos, abençoadíssimos. Se você ainda não é cristão, que o Espírito Santo do Senhor toque você. E que essa palavra seja como água benta, água bendita pelo Senhor, água viva, Jesus Cristo em vida, água eterna, para te abençoar, para te converter, para te proteger. Porque a nossa função aqui como mensageiro da palavra de Deus é levar a palavra até você, é fazer o cultivo, é fazer o plantio, porque o Espírito Santo vai regar com seus ensinamentos, com a sua direção, e você vai dar frutos, e os frutos vão ser colhidos na obra do Senhor. Amém? A paz esteja com você, no nome de Jesus.